Rádio Internacional do Egito apresenta Palestina sempre no coração. Uma série especial dedicada ao povo palestino irmão. Produzida por Mohamed Abdel Kamel e apresentada por Adalto Melo. Queridas e queridos de qualquer parte do mundo inteiro, saudações cordiais daqui do Cairo, coração do mundo árabe, ao povo palestino irmão e lutador. Sem dúvida, o povo palestino vive momentos difíceis e inéditos, em meio a uma agressão brutal e bárbara. 75 anos de ocupação, matança e todas as formas de injustiça não foram suficientes. Nesta série produzida pela Rádio Internacional do Egito, tentamos levar a voz da Palestina para o mundo inteiro. E levamos a voz pró-Palestina para este povo que merece vida melhor e todas as formas de apoio. E para dizer que estamos juntos, unidos pela Palestina e seu povo. Hoje temos a maior honra com a ilustre presença, nessa entrevista importante, Raul Ramírez, de Portugal. Bom dia e saudações a todos os ouvintes da Rádio Cairo. Enquanto Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, MPPM, agradecemos muito o vosso convite e o vosso interesse pela nossa atividade de solidariedade aqui em Portugal com o heroico povo da Palestina, que é vítima desde há tantas décadas da ocupação, da limpeza étnica e de bárbaros massacres como aquele que Israel está a cometer desde há mais de mês e meio contra a faixa de Gaza e contra todos os palestinos em geral. Chamo-me Jorge Cadima, sou membro da direção do MPPM e após uma carreira como professor da Universidade de Lisboa, estou agora reformado. Acreditamos que a maioria do povo português é sensível à causa palestina, apesar das campanhas de promoção de Israel e de falsificação da realidade que, sobretudo nestes últimos meses, têm ganho mais expressão na comunicação social, ou seja, nos mídia, e em setores políticos mais à direita. Mas nenhum ser humano pode ficar indiferente ao nível de barbárie que tem sido demonstrado por Israel ao longo destas semanas. Hospitais, ambulâncias, escolas, centros de abrigo, colunas de refugiados têm estado a ser alvo de bombardeamentos. Bombardeamentos que já mataram muitos milhares de pessoas e que arrasam, destroem bairros inteiros, deixando centenas de milhares de pessoas sem abrigo. O que tem estado a passar-se é um massacre que está a ganhar os contornos de um genocídio. A posição oficial dos sucessivos governos portugueses tem sido de apoio à solução de dois Estados que inúmeras resoluções da ONU consagram. Infelizmente, esta posição genérica não tem sido acompanhada por uma posição firme de promoção de processos de paz que, como sabemos, não existem desde há vários anos. Nem foi acompanhada por atos com significado, como seria, por exemplo, o reconhecimento formal do Estado da Palestina, apesar do Parlamento português o ter recomendado há já alguns anos. Nunca houve condenações firmes, quer dos crimes de Israel, quer da sua sistemática violação da legalidade internacional, como, por exemplo, na questão dos colonatos ou do muro do apartheid. Há distanciamento verbal, mas não há qualquer ato que dê expressão prática da condenação que seria necessária. Felizmente, o governo português foi um dos 121 países que votou a favor do cessar-fogo na Assembleia Geral da ONU. É de saudar esse facto, tanto mais que a esmagadora maioria dos países da União Europeia, vergonhosamente, votou contra ou absteve-se nessa exigência de cessar-fogo. Nem mesmo o massacre bárbaro da população da faixa de Gaza os levou a terem uma posição autónoma em relação às ordens dos Estados Unidos da América. A causa do povo palestino é uma causa com muitas décadas em Portugal. Sempre houve um movimento de solidariedade ativa, mesmo nos anos da ditadura fascista que durante quase meio século governou o nosso país. Mas sobretudo após a Revolução Libertadora de 25 de abril de 1974. Ainda me lembro da grande conferência de solidariedade realizada em Portugal em 1979,
por iniciativa do Conselho Português para a Paz e Cooperação, CPPC, e na qual participou o dirigente histórico da luta do povo palestino, Yasser Arafat. Realizou-se então um grande comício público em Lisboa, com a presença de Arafat, que falou perante milhares de pessoas. Na altura, Arafat foi recebido pelo então Presidente da República, General Ramalhianes, e a então Primeiro-Ministro, Maria de Lourdes Pinto da Silva. Foi a primeira vez que os dirigentes da OLP foram recebidos por chefes de Estado e de Governo de um país da Europa Ocidental. Nos quase 50 anos decorridos desde então, tem sido muita a solidariedade em Portugal com a causa da Palestina, sobretudo a nível popular, nomeadamente do movimento sindical e das organizações pela paz e a solidariedade com os povos, tais como o MPPM e o CPPC. Como disse, tem sido sobretudo ao nível popular que a solidariedade ativa com o povo palestino se tem manifestado. Uma solidariedade permanente contra as violações do direito internacional por parte de Israel, na luta contra a repressão, em apoio dos milhares de presos políticos palestinos e de comemoração do Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestino, a 29 de novembro. Naturalmente, essa solidariedade tem tido mais expressão a quando da intensificação das guerras de Israel contra Gaza, ou em momentos dramáticos, como o massacre pelas Forças Armadas israelitas dos manifestantes que de forma pacífica se manifestaram ao longo de muitos meses em Gaza na Grande Marcha do Retorno, ou ainda a quando da vaga de expulsões em Sheikh Jarrah. Essa solidariedade ficou bem expressa ao longo deste último mês e meio de bárbaros massacres de Israel. Foram muitas as concentrações, manifestações, vigílias e outras ações realizadas ao longo destas semanas em Portugal. A primeira ação decorreu logo no princípio dos bombardeamentos de Israel contra Gaza, com uma concentração de centenas de pessoas em Lisboa no dia 11 de outubro, convocada pela Central Sindical CGTPI, pelo MPPM e o CPPC. Desde então, muitos milhares de pessoas já participaram em muitas iniciativas de norte a sul de Portugal. Há muitos anos que não se registava um tão participado movimento de solidariedade com a Palestina no nosso país. Um movimento que tem como exigências fundamentais impor um cessar-fogo imediato e permanente, impedir a limpeza étnica dos palestinos, restabelecer a circulação de ajuda humanitária e o funcionamento das agências da ONU, mas também pôr fim ao desumano cerco a Gaza que dura há já 17 anos, e impedir que a guerra alastre todo o Médio Oriente, e também, finalmente, exigir que, de uma vez por todas, sejam reconhecidos os inalienáveis direitos nacionais do povo palestino, com a criação de um Estado da Palestina verdadeiramente soberano e independente, conforme prometido há tantos anos por inúmeras resoluções da ONU. O MPPM é uma organização não governamental, com estatuto reconhecido pela Comissão da ONU para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino. Conforme se lê nos estatutos do MPPM, a nossa organização visa promover, no plano da opinião pública, em conformidade com as resoluções das Nações Unidas, o apoio à criação nos territórios da Palestina ocupados por Israel desde 1967 de um Estado da Palestina independente e soberano, com uma solução justa para a questão de Jerusalém e para a questão dos refugiados palestinos, bem como o apoio ao estabelecimento de uma paz global e duradoura no Médio Oriente. Fim de citação. O MPPM, nova citação, subordina-se aos princípios da Constituição da República Portuguesa e toma por referência a Carta das Nações Unidas, as normas aplicáveis do direito internacional, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos e os pactos internacionais sobre os direitos cívicos e políticos e sobre os direitos económicos, sociais e culturais, bem como do direito internacional humanitário. Fim de citação. Mais informação sobre a atividade da nossa organização, do MPPM, pode ser encontrada na nossa página eletrónica em www.mppm-palestina.org. Viva a Palestina e seu povo lutador. Até a nova edição e novas pessoas entrevistadas. Saudações cordiais daqui do Cairo.